Corinthians e Guarani se enfrentam nesse domingo às 6h30 da noite pela última rodada do Campeonato Paulista. Como o Corinthians conseguiu a sua classificação antecipadamente, a ideia do técnico Ramon Dias é poupar e preservar todos os titulares aí nesse confronto contra o Guarani, visando aí o confronto de volta da fase pré-Libertadores, que ocorre na quarta-feira na Neoquímica Arena contra o time da Universidade Central. Como o Corinthians ainda não conseguiu aí matar o placar, não conseguiu fazer uma vitória aí boa e consistente no primeiro jogo, o Corinthians aí poupará os jogadores nesse confronto contra o Guarani e irá com força máxima no duelo da quarta-feira. Para esse confronto, o técnico Ramon Dias só deve colocar o Hugo Souza aí como um dos titulares nessa partida, na escalação ideal, na escalação dos 11 iniciais desse confronto. O Hugo Souza deve ser o goleiro, as laterais devem ser formadas pelo Léo Maná e o Matheus Bidu. Matheus Bidu, que era considerado titular, mas perdeu muito espaço aí na rotação, em que em tese são os principais jogadores do Corinthians, e agora ele figura aí no time reserva, o que é o caso também do zagueiro Kaká, que deve formar a zaga aí com Félix Torres nesta partida. O Kaká também um jogador que era praticamente certo na escalação titular, mas também perdeu espaço para o zagueiro João Pedro Choca, que tem sido um dos grandes destaques do Corinthians nesse início de 2025. O Félix Torres também tem sido um zagueiro muito bom aí nesse início de temporada, e nas partidas em que o Corinthians tem usado o time B, o time alternativo, Félix aí tem feito uma grande campanha e tem feito grandes jogos aí na defesa do Corinthians, tanto que na minha visão ele merece uma oportunidade no lugar do André Ramalho. Não tem sido aquele André Ramalho que em 2024 ainda não tem sido tão seguro. Então o Félix, na minha visão, tem feito uma grande campanha, um grande conquistão até aqui, pode figurar aí junto com o João Pedro Choca entre os titulares da zaga do Timão. O meio de campo do Corinthians nessa partida deve ser formado pelo Alex Santana. A dupla de volante um pouco mais à frente deve ser formada pelo menino Rian, e o outro jogador dessa vez aí deve ser titular, já que ele não está sendo o titular nem do time reserva, que é o caso do Maicon. Nessa partida ele deve iniciar como titular, já que ele voltou de uma lesão aí muito grave, e o técnico Ramon Dias tem optado por dar poucas minutagens pequenas, baixas aí para o Maicon. Mas nesse confronto a ideia é que ele consiga jogar um pouco mais de minutos. O meio ofensivo, camisa 10 do Corinthians, em tese aí no papel, no esquema tático, deve ser o Igor Coronado. Então, o meio de campo do Corinthians, esse losango, deve ser com o Alex Santana fazendo aí o primeiro volante, a dupla de volante mais à frente aí nos vértices do losango deve ser composta pelo Maicon e pelo Rian, e o nosso meia armador, o camisa 10, o Igor Coronado. A dupla de ataque do Corinthians nessa partida novamente deve ser aquela dupla aí que tem feito um bom Paulistão até aqui, o Thales Magno e o Romero. O Thales, principalmente, na minha visão, foi o grande destaque do Corinthians nessa primeira fase, um jogador aí que mostrou que pode ser muito útil aí em 2025, pode ser aí o 12º jogador do Corinthians, aquele jogador que sempre entra e consegue decidir as partidas. O Romero também demonstrou ser um jogador muito útil, um jogador aí que o Corinthians pode contar também para o restante da temporada, principalmente com a saída do Pedro Raul. As opções ficaram um pouco mais escassas, e Romero e Thales Magno já se demonstraram até aqui que pode ser muito útil aí vindo do banco de reservas, e até dando aí uma briga boa aí caso Memphis e Yuri estejam em baixa, eles podem tranquilamente entrar e figurar como os titulares aí do ataque do Timão. Meu palpite, meu placar para esse jogo é o Corinthians vencendo por 2-0, bastante tranquilo, mesmo com o time reserva. Considero que o Corinthians tem potencial de vencer esse confronto. E vocês, Fiel, qual é o seu palpite? Qual é o seu placar para esse jogo? Já deixa a sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui, Fiel, valeu e até os próximos vídeos.